Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus me concedeu o que tinha pedido. Glória a Deus. Agora, peço a sua atenção de presente nessa noite, esses poucos momentos que temos para falar da palavra do Senhor, e refletirmos sobre o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Nesses 2 versículos nós conhecemos a história de um homem chamado Jabes. Jabes, não temos muitas informações sobre ele. O que sabemos e que nos chama a atenção é que durante uma genealogia, durante um momento que são citados muitos nomes, pessoas importantes, pessoas grandiosas para o povo de Israel, o autor, ele dá uma pausa no meio da genealogia, para destacar um nome, para destacar um homem, para destacar um feito, para destacar atitudes que aconteceram na vida deste homem chamado Jabes. E isso já chega a nos chamar a atenção demais. Por que o autor para a genealogia para dar um destaque na vida desse homem? E é isso que eu quero comentar nessa noite, é isso que eu quero compartilhar com os meus irmãos nessa noite. Amém? Primeira lição que eu vejo nesses 2 versículos da vida de Jabes, porque depois você não vai ouvir mais falar sobre Jabes. Nesses 2 versículos, uma das coisas que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo é que, a primeira lição que eu tiro, na verdade, é que o fim é melhor do que o começo. Já dizia Salomão em Eclesiastes 7:8, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Eu já vi muita gente que começou bem e terminou mal. Mas também eu já vi muita gente que começou mal e terminou bem. Eu lembro na nossa família, eu já contei isso aqui, mas não tem problema falar novamente. E eu lembro que o meu avô, meu pai, né, que chama de pai, ele chegava em casa muito bêbado antes de conhecermos Jesus. Como Jesus é importante na vida do ser humano. E ele chegava muito bêbado em casa aos finais de semana e quebrava tudo em casa. E quem estivesse na frente apanhava também. Mas um dia ele mudou, a minha vida começou ruim, porque sem saber nós apanhávamos. Mas um dia, quando Jesus conheceu, na verdade quando meu pai conheceu Jesus, a nossa vida mudou. E o meu pai, o meu avô, que era um homem violento, era um homem alcoólatra, hoje ele é diácono fiel na igreja do Senhor. Como Jesus faz a diferença na vida do ser humano. Mais crente que eu. E que bênção ele se tornou. Então ele começou ruim, mas ele terminou, está terminando, né? A vida melhor do que começou. Então é uma realidade.
O versículo começa dizendo, no versículo 9 já começa dizendo que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Olha que interessante, eu vim perceber isso lendo agora, recente. Ele não começa dizendo, e nasceu um menino assim, tal. Não. Ele já diz, olha, Jabes foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. Então, todos esses nomes que passaram aqui, Jabes, ele foi o mais ilustre. E a palavra de Deus já começa dizendo, olha, Jabes foi o mais ilustre. Ele foi o destaque entre os seus irmãos. Aí a gente vai ver o porquê. E a palavra de Deus nos diz o porquê. Amém? Uma certa mulher engravida e o parto foi difícil. O parto foi complicado. Quando ela está prestes a dar à luz, ela está sofrendo muito, está a ponto de morrer. Quando a criança nasce, ela dá uma sentença no nome da criança. Ela chama de Jabes, que significa o causador da minha dor. Já o nome Jabes significa aquele que causa dores, ou aquele que causa tristeza. Tem outras traduções também, mas é isso, no básico, é aquele que causa dores. É impressionante como a criança não culpada de nada já recebe, já começa ruim, porque já nasce com um nome estranho, um nome diferente, um nome que vai prejudicá-lo lá na frente. Mas graças a Deus, Jabes terminou bem. Ele começou mal a sua vida, mas terminou bem, muito bem, em nome de Jesus. Ele terminou bem. Você pode ter começado a tua vida ruim. Você pode ter começado a sua vida com Cristo de uma forma difícil. Mas quando você terminar, você pode ter certeza que você vai terminar bem, se você permanecer nos caminhos de Cristo Jesus. Amém? Basta você orar e esperar. Diga para o seu irmão, ore e espere, que a bênção virá. Ore e espere, que o milagre vai acontecer. Ore e espere, e tudo da vontade de Deus para a tua vida vai ser realizado. Aleluia, aleluia. Eu vim te animar nessa noite aqui. Eu não, o Espírito de Deus veio te animar nessa noite aqui. Amém? Então, nesses 2 versículos tem 2 atitudes que eu quero destacar nessa noite aqui. 2 atitudes que nós vamos, de 2 pessoas com atitudes diferentes, nós vamos aprender lições aqui. Quem quer aprender lições nessa noite aqui? Amém. Segunda coisa que eu aprendo com esses 2 versículos, com a vida de Jabes, eu quero destacar a atitude da mãe de Jabes. Você que está com a sua Bíblia aí, vamos ler no versículo 9. Jabes, o mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Não temos informações sobre a mãe de Jabes. Não sabemos qual o nome da mãe de Jabes. Nós não sabemos como ela procedia durante o dia. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o parto dela, já falei, foi complicado. Foi extremamente doloroso. E aparentemente,
A mãe de Jabes queria deixar registrado a dor grandiosa que ela sentiu no parto. Parece que a mãe de Jabes quer dar um destaque, quer valorizar a dor e o sofrimento que ela teve durante o nascimento de Jabes, mais do que o nascimento do seu filho. É um pouco estranho, porque eu sei, eu não sou o melhor para falar, que eu nunca engravidei, glória a Deus, né? Não sou mulher, né? Não estou no meu lugar de fala, não é isso que dizem hoje. Eu não estou no meu lugar de fala, mas eu sei que vocês aqui que tiveram seus filhos, o parto não foi fácil, sim ou não? Não foi fácil. Teve dores. Ah, pastor, eu fiz cesárea, mas depois doeu pra caramba, não foi não? Quem fez cesárea, a minha esposa, a pastora Marcela, ela foi feito cesariana, a Melissa. E olha a recuperação. Difícil, dolorido, de qualquer forma, é difícil. Mas quando a criança nasce, a mãe não esquece, sim ou não? Da dor, daquele alívio. Mas parece que a mãe de Jabes, ela queria dar uma ênfase na dor. Ela queria que todos soubessem, olha, esse aqui, nessa responde, fala, esse aqui eu quase morri. Por isso que o nome dele é Jabes, porque me causou muita dor. Só que ela não pensou no futuro da criança. Por quê? Porque era como se fosse uma maldição o nome Jabes. Por quê? Porque para um brasileiro não é assim. A gente bota o nome Washington, a gente bota o nome Erguinovaldo, e tudo bem. A criança sofre um pouquinho, né? Mas tudo bem. Mas para um israelita, há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, não era assim. O nome que aquela criança tivesse, o nome que aquela pessoa tivesse, ia influenciar nas suas relações pessoais, ia influenciar no seu trabalho, ia influenciar na sua vida toda. É mais ou menos assim para você entender. O filho de um israelita chegava e a mãe perguntava: quem é aquela criança que você estava brincando? Qual é o nome dela? Ah, o nome dela é Judá, mamãe. Judá, louvor, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Pode brincar com ele. Se chegasse, qual é o nome daquela criança lá? Se chegasse, o nome dela é Belial, que significa sem valor. Olha, não se junta com esse tipo de pessoa. Era mais ou menos assim. Você está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Então tudo era influenciado pelo nome. Até para trabalhar. Por quê? Porque quem ia empregar ele ia perguntar: qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Jabes. O meu nome é causador de dores. O patrão: não, então vai-te embora, que aqui já tem dor demais, não precisa não. É mais ou menos assim que acontecia. Então Jabes estava comprometido a sua vida pessoal. Jabes estava comprometido a sua vida financeira, sua vida trabalhística. Jabes estava comprometida com seus relacionamentos pessoais, por causa de um nome. Quem está entendendo até agora, diga amém. Aquela mãe, no momento da dor, ela amaldiçoou o seu bebê. Isso me lembra Efésios 4:29, que fala que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente para promover uma edificação aos que ouvem. Só que isso é Novo Testamento. Mas assim, se eu me colocasse no lugar dela, mesmo assim, com tanta dor que eu sentisse, eu não daria esse nome para o meu filho. Mas ela tomou essa atitude de dar esse nome ruim para o seu filho. Deixa eu te falar uma coisa bem clara aqui.
A dor faz parte do processo da vitória. A dor faz parte da tua vitória lá na frente. A dor do processo não pode sufocar o propósito que você está tendo, que você está almejando. A tua dor não pode ser maior do que o propósito que você está procurando na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, Cristo tinha um propósito ao vir aqui na terra. Cristo tinha um propósito de nos salvar, morrendo na cruz do Calvário. Ele sofreu muitas dores, mas em nenhum minuto ele amaldiçoou aquele que causou dor a ele. O que, pelo contrário, na cruz ele diz: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a atitude de alguém que é de Deus. Essa é a atitude dos cristãos. Essa é a atitude que alguém que ora a Deus tem que tomar. Foi por isso que Jabes foi o mais ilustre. Estamos chegando já no motivo por ele ser o mais ilustre. Então, a tua dor não pode ser maior do que o propósito. A dor que você está sentindo, desse processo que você está passando, não pode ser maior do que o propósito. Cuidado com as palavras que você vai proferir, enquanto você está na dor do processo. O processo, a dor do processo é necessário, mas o propósito da vitória, ela vem. E aplauda o Senhor, só para me saber que você está acordado. Quando o ilustre está nascendo, a dor vai vir. Quando uma coisa grande está acontecendo, ou vai acontecer, não te preocupa que vai vir dores, vai vir preocupação, vai vir problemas, mas a vitória é maior. Vitória é maior. Outro ponto. Já vimos a atitude da mãe de Jabes, agora nós vamos ver a atitude de Jabes. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. Sabe qual foi a atitude de Jabes? Invocar o Senhor. Sabe qual foi a atitude de Jabes depois que ele cresce, claro? Ele se torna um homem e ele, cansado de tanta situação difícil, cansado de não ter um emprego bom, talvez, por causa do nome, cansado de não ter relacionamentos bons, cansado de tanta luta, ele toma uma atitude, ele vai orar. Jabes não vai no cartório mudar seu nome, Jabes não vai choramingar para pedir a pena das pessoas, Jabes vai orar. Jabes não abre a boca para amaldiçoar os outros. Ele podia dizer: a minha mãe que me amaldiçoou com esse nome. Ele podia praguejar as pessoas que não quiseram ter um relacionamento com ele por causa do seu nome. Mas Jabes não fez isso. Jabes abriu a boca para falar com Deus. É Ele que pode resolver o nosso problema. Se você vai abrir a boca, abre a sua boca para falar com Deus. É Ele que pode mudar essa situação que você está vivendo. É Ele que pode mudar. Aleluia. Amém, irmãos? Jabes foi falar com quem pode transformar a sua vida. Jabes foi falar com quem pode mudar a situação. Jabes foi falar com quem pode mudar os corações das pessoas. Jabes foi falar com aquele que pode fazer todas as coisas, o Deus do impossível.
Jabes esqueceu o passado. Jabes passou a não olhar para trás e olhar para frente. Jabes desfocou o passado de amaldiçoado e focou no futuro de ser abençoado pelo Criador do universo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que desfocar do passado e focar para o nosso futuro com Deus. Amém? E Jabes faz 4 pedidos. Quantos pedidos? 4 pedidos na oração. Primeiro pedido, Jabes pede a bênção de Deus. Está aqui, versículo 10. Tomara que me abençoes. Jabes pediu a bênção de Deus. Por quê? Porque ele tinha sido amaldiçoado pela sua mãe. Jabes pediu a bênção do Senhor. Jabes não pediu um carro. Jabes não pediu um cavalo, né? Jabes não pediu um palácio. Jabes pediu a bênção de Deus em primeiro lugar. É isso que nós temos que pedir, irmãos. A bênção de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas, vai ser resolvida. Segunda coisa que Jabes pede: o crescimento em Deus. Vamos lá. Ou o crescimento de Deus, né? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Sabe o que é alargar as fronteiras? É crescer em Deus. Como é que a gente cresce em Deus? Deus te cresce, faz você crescer intelectualmente. Deus faz você crescer profissionalmente. Deus faz você crescer financeiramente. Deus faz você crescer como pessoa, como gente. Porque com o nome daquele Jabes não era tratado como gente. Ele estava pedindo: me alarga as fronteiras, porque eu estou limitado. Faz ampliar as minhas fronteiras. Faz ampliar os meus negócios. Faz ampliar o meu salário. Não é pecado você pedir para Deus te dar uma bênção financeira. Não é pecado você pedir para Deus te prosperar. Quem está entendendo, diga amém. Não é pecado. Não é pecado você trabalhar e Deus te abençoar, fruto do teu trabalho. Você pode pedir: Senhor, me abençoa. Não tem problema nenhum. Mas esse não é o foco principal. O foco principal é você crescer em Deus, na casa dele. Quer ver qual é o terceiro pedido? Olha só o terceiro pedido. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão. Ele está pedindo a presença de Deus. Ele está pedindo a glória de Deus. Ele está pedindo a companhia de Deus. Que a tua mão esteja comigo. Tudo que eu for fazer, o Senhor esteja comigo. Quando você for dirigir, meu irmão, irmã, Deus está com a mão em você. Peça isso. Quando você for trabalhar lá no museu, pastor Clécio, a mão de Deus vai estar contigo. Pode pedir que ela estará. Assim mesmo a irmã Anne, assim mesmo a Luciana, a Sara, a Rayane. Se a gente pedir a mão de Deus estará onde nós estivermos. A presença de Deus estará conosco. Você pode pedir e Ele virá. Aleluia. Não tem nenhum momento ele pedindo carro, casa, dinheiro, joias. Ele está pedindo só Deus crescer na vida dele. O quarto pedido,
Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes está pedindo a proteção de Deus. Tantos acidentes, né, irmãos? Tantos assaltos têm acontecido neste mundo, tanta gente um matando o outro, tantas pessoas que roubam, que estupram, e a igreja tem que pedir a proteção de Deus todo dia. Todo dia. Quando eu saio, eu acordo de manhã, eu peço a proteção de Deus para minha família, e eu vou para o meu trabalho com a proteção de Deus. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas isso não significa que Deus não está te protegendo. Jabes pede a proteção de Deus. Talvez porque ele não tenha tido a proteção da sua mãe. Talvez tenha sido porque ele não teve a proteção dos seus parentes, por causa do nome dele. Talvez porque ele não teve a proteção daqueles que estavam com ele, da sua família. Talvez por isso que ele tenha pedido a proteção de Deus. Em muitos momentos da minha juventude e adolescência, eu não tive a proteção da minha família. Mas eu tenho certeza que Deus estava comigo, e Ele me preservou até aqui. Porque você pode pedir, irmãos, a proteção de Deus. Amém? Então vamos recapitular. Jabes pede, em primeiro lugar, a bênção de Deus. Em segundo lugar, crescimento de Deus. Em terceiro lugar, ele pede a presença de Deus, a mão de Deus. E em quarto lugar, a proteção de Deus. Jabes estava dizendo: Deus, vem ficar do meu lado, vem ficar comigo, vem estar comigo todo dia. É isso, irmão. Jabes estava pedindo. Percebe uma coisa? Jabes não pediu para mudar o nome dele, porque o nosso Deus é um Deus que muda nome, sim ou não? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Escapou para ela, sabe? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus é um Deus que muda nomes. Mas Jabes, mesmo sabendo disso, porque eles tinham o registro, a tradição oral também, mesmo ele sabendo disso, ele não pede para mudar o seu nome. Sabe por quê, irmãos? Deus me revelou: o que passou, agora daqui para frente com Deus. O que passou na tua vida de ruim, passou e agora é daqui para frente com Deus. Amém, irmãos? E no final do versículo 10 está escrito: e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Se nós soubermos pedir ao Senhor, Ele vai nos conceder. Diz a sua palavra: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Jabes pediu a presença de Deus. Jabes pediu Deus para ele. Jabes não pediu uma coisa sólida, ele pediu Deus de toda a terra estar com ele. E não há riqueza maior do que Deus estar conosco todos os dias. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aleluia. E Jabes se tornou o mais ilustre entre os irmãos, não porque ele foi o menor, não porque ele foi o mais rico, não foi porque Jabes era o mais bonito, não foi porque Jabes era o mais inteligente.
Ele foi o mais ilustre porque ele pediu a presença de Deus na sua vida em uma oração. A última pergunta: você quer tomar a atitude da mãe de Jabes, que na dor amaldiçoou o processo? Ou você quer tomar a atitude de Jabes, que mesmo em meio à dor, ele clamou ao Senhor? Eu creio que é a segunda opção, né, irmãos? Que Deus te abençoe nessa noite. E você vai ser o mais ilustre dos irmãos se você buscar o Senhor, clamar ao Senhor para Ele. Amém? Fique em pé, em nome de Jesus.